Fala galera, professor Wagner Lobo, dando início a um novo curso de legislação para o concurso da Polícia Militar do Ceará. A gente vai ver todas as perspectivas de banca, o que pode ser cobrado pela banca, se a banca vai ser IDECAN, se não vai, se vem múltipla escolha, se vem certo e errado, enfim, tudo que for possível e a gente possa antecipar para que você não tenha nenhum tipo de problema na prova. Isso vai ser abordado por mim nesse curso. Essa primeira aula vai ser inclusive já disponibilizada agora no YouTube, então vai lá, Professor Wagner Lobo no YouTube, que ela já vai estar sendo postada agora, tá bom? Então vamos dar início. Vamos lá. Eu sou o professor Wagner Lobo, acredito que todo mundo já conheça, né? E a gente vai falar sobre o Código Disciplinar inicialmente, tá? Inicialmente o Código Disciplinar, tanto a parte de teoria como também a parte de exercício. A lei, que é o Código Disciplinar, para quem não sabe, é a Lei 13.407 de 2003. É uma lei que cria um código de conduta, regramento, de regras de conduta para os militares. E é daqui que a gente vai tirar toda a parte disciplinar, ou seja, toda a parte de cobrança, a parte de transgressão, que são as violações, a parte das punições, que são as sanções disciplinares, tudo vai ser tirado daqui. Não confunda com o Estatuto dos Militares. O Estatuto dos Militares, ele tem uma perspectiva de trabalhar com direitos e prerrogativas. Aqui a gente vê muito mais deveres e a questão disciplinar propriamente dita, tá? A lei que institui o código, tanto para a PM como para o bombeiro, por quê? Porque eles são os que quem a gente vai chamar de militares estaduais, tá? Militares estaduais. Professor, a letra melhorou? Tá dando uma melhorada, né? Estaduais, tanto a PM como o próprio Corpo de Bombeiros, tá certo? Eles vão ser organizados sempre com base na hierarquia e na disciplina, que a gente vai chamar isso aqui de alicerce que fundamenta as corporações militares, que é o respeito à base da hierarquia e da disciplina. Dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos militares estaduais. Cuidado, a gente só está falando de responsabilidade administrativa. Não entra aqui, por exemplo, qualquer coisa ligada à responsabilidade penal, civil, enfim. Aqui é só meramente administrativo. Professor, então se eu estivesse falando de crime, como é que seria essa responsabilização? Aí a gente pode ter responsabilização na própria justiça militar, dependendo do crime que ele tenha cometido. Um crime propriamente militar, por exemplo, ou na justiça comum, tá? Ou justiça comum. Essas seriam as duas possibilidades. No caso da justiça militar, você vai encontrar isso aqui lá no artigo 50 do Estatuto dos Militares, tá? O MS. Lá você vê toda a configuração de justiça militar. Quem é que está sujeito a esse código? Quem que pode ter essa responsabilidade cobrada a título administrativo? São só dois grupos, tá? Apenas os que estão no serviço ativo e os que estão na reserva remunerada. Não espere que a banca cobre algo além disso aqui, não vai. Ela vai te cobrar meramente quem está sujeito ao código, só isso. Ou quem não estaria sujeito ao código disciplinar. Que aí quem não está sujeito entra aquele que ocupa cargo público não militar ou aquele que ocupa cargo eletivo. Professor, quem ocupa cargo eletivo vai para onde? Se ele é militar e ocupa um cargo eletivo, ele naturalmente vai estar na reserva remunerada. E você viu aqui em cima que quem está na reserva está sujeito ao código. Estão sujeitos a esta lei os militares do serviço ativo e os da reserva remunerada, salvo os que ocupam cargo eletivo. A gente vai ver isso mais adiante. Os magistrados da Justiça Militar são aqueles militares do serviço ativo, via de regra, os oficiais, que vão estar à disposição da Justiça Militar. Via de regra, são militares do serviço ativo, mas que não vão estar sujeitos, porque a norma não se aplica a eles. E, por fim, os reformados, que aí eu me incluo neles, né? Afinal de contas, o professor Wagner Lobo é um militar reformado no estado do Ceará, tá certo? Professor, como é que isso aqui pode ser cobrado na minha prova? Como é que isso pode vir? Eu separei questões que foram adaptadas por mim,
questões que foram cobradas no concurso e como a banca pode cobrar isso em múltipla escolha, tanto para o concurso de soldado como para o concurso também do CFO, tá certo? A primeira questão eu coloquei assim: Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar, assim como criminal dos militares estaduais. E a gente acabou de ver que isso aqui vai ser verificado em outra esfera. A gente trabalha com esferas independentes. Eu tenho a esfera administrativa, eu tenho a esfera civil e tenho a esfera penal, que é a criminal. Quando você fala de crime, não é a esfera administrativa que vai julgar isso. Quem julga é a própria esfera criminal, por isso que o item está errado, tá? Segunda questão: estão sujeitos a esta lei os militares do estado do serviço ativo, os da reserva remunerada, nos termos da legislação vigente. Fácil a questão e não espere que venha num nível mais alto do que isso, porque aqui é o que dá para cobrar desse tópico, tá bom? Então, realmente estão sujeitos os da ativa e os da reserva remunerada. Lembrando que não existe militar da reserva não remunerado, tá? Não para efeito de prova. Terceira questão, aqui já seria um nível um pouco mais alto, tá? Porque seria para o CFO. Em uma festa que reunia diversos militares estaduais de folga, ocorre um crime. São considerados como participantes do ilícito 3 militares estaduais. Um tenente reformado, já grifa logo aí, tá? Um tenente reformado, que ocupa um cargo comissionado na própria corporação. Nem pode quem já está na inatividade ocupar cargo comissionado na corporação, porque a corporação militar vai dizer lá no seu Estatuto dos Militares que o cargo comissionado é exclusivo do militar do serviço ativo, então já não faria sentido. Um sargento deputado estadual e um cabo agregado. Lembrando que quem está agregado continua no serviço ativo. Ele só está afastado do serviço por algum motivo, tá? Mas ele é sim um militar do serviço ativo, em razão de estar de licença há mais de um ano contínuo para tratamento de saúde. A gente vai ver lá no artigo 172 do Estatuto que isso aqui é uma das condições que gera a agregação de militar. Ele está há mais de um ano consecutivo afastado para tratar de licença da própria saúde, um ano consecutivo, tá bom? Com base no que foi descrito e em seus conhecimentos acerca da legislação militar estadual, é correto afirmar que todos os militares citados respondem na esfera administrativa e na esfera criminal. Na esfera criminal, beleza, todos eles responderiam sem nenhum problema. Mas na esfera administrativa, o tenente que está reformado não vai estar respondendo. E o sargento que é deputado estadual também não. Então a P todinha sobrou para o cabo, tá certo? Então o item, claro, vai estar errado também. Quarta questão. Em relação ao militar agregado, também do CFO. Questão adaptada para o CFO. Em relação ao militar agregado, não existe nenhum impedimento legal para que ele seja responsabilizado na esfera administrativa, uma vez que o militar agregado continua sujeito às normas administrativas. Perfeito. O que vai acontecer aqui é que a gente vai ter um procedimento instaurado, enquanto ele tiver agregado, esse procedimento fica parado, que a gente chama de sobrestado, tá? Sobrestado. Mas isso aqui é outra coisa, não precisa se preocupar. E uma questão estilo IDECAN, cara, aquelas questões para confundir, que você copia e cola o mesmo tópico e sai trocando uma vírgula lá, tá? Estilo de banca é assim, cara, a gente tem que fazer do jeito que ela cobra, tá bom? É para fazer o item correto, vamos lá. O Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro do Estado dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e visa classificar direitos. Ó, galera, não classifica direito. O que classifica direito é o Estatuto dos Militares. Então, o item A está incorreto, tá? Código Disciplinar da PM do Corpo de Bombeiro do Estado dispõe sobre o comportamento ético dos militares. Incompleto, mas está correto, tá bom? Letra B de bola. O Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos de apuração da responsabilidade administrativa, assim como criminal, não, errada. E letra D, o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece o procedimento para a apuração da responsabilidade administrativa. Até aqui tranquilo.
e aplicando sanção disciplinar a todos os militares estaduais? Não, a todos não, né? Só aqueles que estão sujeitos ao código, tá certo? Então o item também ficaria errado a letra D de dado. Ou seja, nenhuma dificuldade, até fácil na minha opinião, na minha visão, nada de muito complexo, tá certo? Segue lá no YouTube, segue no Instagram, enfim. Professor Wagner Lobo,